A hora chegou. A visão em cada pessoa tem que ser tão forte, a visão, que você estaria pronto para dar a sua vida para aquela visão. Imagine being able to be where it all started, knowing the roots of our history, and being able to step on the very ground where our leaders began a great legacy because of the love of Jesus. Imagine meeting people who are the fruits of the living faith of those who acted to prepare the way of the Lord. Imagine understanding that we are part of that story and that the legacy depends on all of us in unity. Difflin, we need to continue this journey that began in 1976. The time has come for us to go beyond mere imagination. Let's actually live it out together. And we can all be together at Difflin Global 2020 in Santarém. Do you accept this invitation? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Olá, geração Difflin, seja bem-vindo a mais uma edição do Difflin Online. Eu comecei essa edição com essa frase, porque é uma frase muito citada pelo nosso convidado de hoje para compartilhar a palavra de Deus. E você já deve até saber quem é o nosso convidado de hoje. E também vamos estar lançando hoje mais 2 videoclipes do Difflin Music que ficaram top demais. E o nosso convidado de hoje é o pastor Daniel Sulins, diretamente da base de Monte Alegre. É uma honra ter o pastor Daniel conosco nessa edição do nosso Difflin Online. Ok? Queridos, antes da gente dar continuidade, eu gostaria que você pudesse nos ajudar compartilhando essa edição desse nosso Difflin de hoje com seus amigos. Compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. Ajude-nos a propagar a palavra de Deus através da internet. Beleza? Segue também as nossas redes sociais. Essas daqui são as minhas. Segue também a do Difflin Oriximiná. Nós estamos nas 3 plataformas: YouTube, Facebook e Instagram. Então segue a gente lá. Beleza? Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos estar dando início, lendo Salmos de número 121. Vamos ler o versículo de 1 a 2. Eu vou estar lendo na versão A Mensagem, que diz assim: Levanto os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Amém? Querido, nesse período que nós estamos vivendo, há mais de 3 meses, estamos vivendo dias como nunca antes. Eu sei que você está tendo as suas experiências e as notícias que a gente assiste pelos jornais, tanto local como jornal nacional e até mesmo que passa a nível informações do mundo todo. Conseguimos perceber muitas coisas acontecendo e coisas muito desagradáveis. Então a palavra nos ensina aqui algo muito interessante. Imagina comigo nesse momento o salmista olhando para o monte, aquele monte onde na época onde o pessoal subiu ali para orar, buscar a Deus. E o salmista olha para aquele monte e diz assim: eu olho para aquele monte lá, mas será que é de lá que vem a minha força? E ele mesmo responde a pergunta que ele mesmo faz. Ele diz: não,
não é de lá não. A minha força vem do Eterno. A minha força vem do Senhor. A minha força vem de Deus, que fez o céu, a terra e até aquela montanha lá no qual ele estava vendo. Sabe de onde vem a sua força? A sua força vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então nós precisamos focar nossos olhos no Senhor, através da sua palavra, e acreditar que tudo isso que está acontecendo vai passar, que tudo isso que está acontecendo logo logo vai minimizar e até mesmo parar. Mas a nossa força tem que vir realmente do Senhor. Precisamos estar 100% conectado com Ele. Precisamos entender 100% que a nossa força vem dele. Não vem de A, não vem de B, vem do Senhor. As nossas forças não vêm dos homens, vêm do Senhor. E que a cada dia possamos realmente recarregar nossas baterias através da palavra, através da oração, e que nós possamos estar juntos nessa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que a nossa vontade é logo de poder voltar para nossas programações normais aqui no templo, mas ainda não está sendo possível. Então nós estamos online e vamos também continuar online quando tudo voltar. Vamos ter a nossa programação especial para a internet. Mas enquanto a gente não volta, vamos continuar conectado, e você pode ficar conectado com a gente nas nossas redes sociais e acompanhar todas as nossas programações. E você também pode receber na tela do seu celular todas as nossas programações, os links dos nossos cultos. É só você mandar uma mensagem com seu nome para esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, e você vai estar sendo inserido na nossa lista de transmissão, e você vai receber na tela do seu celular todas as nossas programações. Beleza? Então, gente, agora com vocês, vamos estar assistindo e louvando e adorando o Senhor com Difflin Music, e vamos assistir agora mais 2 videoclipes com Difflin Music Oriximiná. Eu sei, foi o teu amor que me aproximou. Agora livre sou. Não há nada melhor do que estar em tua casa, Senhor. Não há nada melhor do que estar em tua casa e te adorar. Melhor do que estar em tua casa, Senhor. Não há nada melhor do que estar em tua casa e te adorar. Estar em tua casa, Senhor. Não há nada melhor do que estar em tua casa e te adorar. Não há nada melhor do que estar em tua casa, Senhor. Não há nada melhor do que estar em tua casa e te adorar.
Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo, secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Perca dinheiro que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo, secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Que momento de louvor e adoração ao nosso Deus vivo. E que bom que você está conosco, sintonizado ao nosso Difflin Online de hoje. E nesse momento eu quero compartilhar uma mensagem de prosperidade para nossas vidas, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E vamos ler o versículo 8 em diante. Vou estar lendo na versão A Mensagem, você pode estar acompanhando a leitura, que diz assim: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mas que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, forte em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Amém. Que palavra, meu, que versículo
abençoado para nossas vidas. E o que me chama a atenção é que quando nós somos generosos, Deus ele nos abençoa de uma forma muito, muito forte mesmo. Olha o que diz aqui nesse versículo aqui, como ele fala: o Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. Olha só o Deus que nós servimos. E quando nós somos generosos com nossas ofertas, nossos dízimos, olha como Ele nos abençoa. Ele é exagerado em abençoar a minha e a sua vida. Quando nós somos obedientes à palavra dEle, Ele há de nos abençoar de uma forma exagerada. Amém? Querido, com sua oferta na sua mão, que nós possamos continuar sendo pessoas generosas através das nossas ofertas, através das nossas atitudes. Com a sua oferta na mão, quero abençoar a sua vida. Deus, nessa noite, abençoa, Pai, a vida de cada pessoa que está sendo generoso com a sua oferta, devolvendo o seu dízimo. Que o Senhor possa, Pai, abençoar grandiosamente. Que o Senhor possa abençoar exageradamente a vida de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você sabe já a forma que nós estamos recebendo a oferta, o dízimo. Você pode estar fazendo uma transferência para essa conta bancária que está aparecendo aqui, essa conta oficial da Igreja da Paz Oriximiná. Quando você for transferir, fazer um depósito, observe o nome que vai estar aparecendo lá. E também você pode estar trazendo até a secretaria. Porém, estamos em um novo horário. De acordo com o decreto, estamos funcionando pela manhã, das 8 horas da manhã até meio-dia, e à tarde, das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Então, verifique um horário que você possa estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo. Sempre tem alguém aqui para receber você e abençoar a sua vida com uma oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse logo no início da nossa programação, o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial para nós, a nossa igreja, para a minha família, que é o pastor Daniel Sulins. Agradeço por ele aceitar esse desafio de estar compartilhando nessa noite essa mensagem para abençoar nossas vidas. Então, pastor Daniel Sulins, com vocês agora. Olá, galera Difflin de Oriximiná. Que honra e que privilégio estarmos aqui nesta noite, hoje, no nosso Difflin Night, para nós compartilharmos uma palavra que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Quero agradecer aos nossos líderes do nosso Difflin, Oriximiná, Godinho e Bruna. Obrigado pela oportunidade, aos nossos pastores Marcelo e Socorro e toda a Paz Church Oriximiná que nesse momento nos acompanha. Que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que ela traz como tema: não se afaste de Deus. Eu quero ler com você Hebreus capítulo de número 10, versículo 38 e 39, que está escrito assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E ele continua dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé e para a conservação da alma. Um outro texto que eu quero ler com você, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é um texto conhecido que está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, uma outra tradução diz vosso inimigo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, galera, você que nos acompanha nesse momento, como eu falei anteriormente, o tema dessa pequena mensagem é: não se afaste de Deus. É interessante que o escritor Hebreus ele fala algumas coisas bem top aqui. Primeiro, ele diz que o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, acreditar no invisível, acreditar e tomar posse daquilo que queremos, daquilo que almejamos para nossas vidas. Mas ele também diz que esse justo
ele fala que ele não deve retroceder, voltar, recuar, se afastar, porque se ele retroceder, ele diz: a minha alma não se compraz, não se alegra, não se satisfaz nele. Mas ele fala algo interessante, isso para a minha vida e para a sua vida. Ele diz: nós, porém, nós, Diflin, Oriximiná, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Queridos, infelizmente, tem muitos jovens, falo isso com tristeza e dor no coração, que têm se afastado de Deus por conta das adversidades, por conta das provas, por conta das lutas, por conta das tentações, da pressão das pessoas do mundo, do pecado, e por tantas propostas que eles têm recebido, que o mundo lhe tem feito, e por conta disso, tem tantos e tantos que têm se afastado de Deus. Muitos têm sido atraídos pela ilusão do mundo. Eu repito, é com muita tristeza e com dor no coração que a gente fala isso. Tantos e tantos jovens, que talvez você que me assiste agora, você conhece jovens que outrora eram uma bênção na igreja, estava envolvido nos ministérios, estava envolvido com Deus, estava envolvido na obra, trabalhando, liderando, discipulando, sendo discipulado, ajudando, sendo aquele cooperador que Paulo fala. E que hoje, infelizmente, estão afastados da presença de Deus, estão afastados da comunhão dos santos, estão afastados da igreja. Queridos, ouça-me por favor. Quem se afasta de Deus, torna-se uma presa fácil para o inimigo. Quem se afasta de Deus, isso aqui é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Não se afaste de Deus por nada, sabe por quê? Porque quem se afasta de Deus se torna uma presa fácil para o inimigo. O texto lido, um dos textos que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, o nosso inimigo, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Deixa eu te falar algo. Deus nos criou com muitos objetivos e um deles é de nós termos comunhão com Ele. Mas o homem, mais a mulher, mais a nossa juventude, mais os nossos jovens, adolescentes, muitos deles têm atitudes, têm comportamentos, têm vontades que infelizmente têm afastado muitos da presença de Deus, Às vezes nós somos enganados, achando que o caminho que nós estamos trilhando, que as decisões que nós estamos tomando são as melhores decisões, é o melhor caminho a ser seguido. Mas Provérbios capítulo 14, versículo 12, ele diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, há caminho que parece certo à mulher, mas no final conduz à morte. Eu comparo isso aqui naquele momento, no início, que parece que as coisas vão dando certo e você tem convicção que Deus está te direcionando, você já não ouve conselho, você já não pede opinião de ninguém e parece que a coisa está caminhando e se mostrando que é de Deus. E na verdade, no seu final conduz para a morte. Agora deixa eu te falar algo. O que pode nos afastar de Deus? O que pode levar você, eu, qualquer pessoa se afastar da presença de Deus, se afastar da comunhão com Deus? Muitas coisas podem levar o ser humano, muitas coisas podem levar o homem, pode levar a mulher, pode levar o jovem, o adolescente, a moça e o rapaz a se afastar de Deus. E o primeiro que eu quero abordar nesta noite é o pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a quebra dos princípios da palavra de Deus. Certa vez alguém falou que o pecado é tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu faço que não
agrada a Deus. E o pecado tem feito com que tantas e tantas pessoas, tantos e tantos jovens, adolescentes, moças e rapazes, com uma chamada tremenda, com dons maravilhosos, com um potencial incrível a se afastar de Deus, infelizmente. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, o pecado afasta, o pecado nos distancia de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Infelizmente, a gente encontra tantos e tantos jovens, como falei anteriormente, que eles chegaram na igreja, seus dons, seus talentos foram aperfeiçoados, o Espírito Santo trabalhou de uma forma poderosa, eles conseguiram crescer tanto, mas por causa do pecado, o pecado fez com que eles se distanciassem, se afastassem de Deus. E eu quero te dar nesse momento alguns exemplos de pessoas que por causa do pecado, eles se distanciaram de Deus. E tudo começou lá em Gênesis capítulo 3, tudo começou ali, lá com o primeiro casal, lá no Éden, com Adão e Eva. Deus ele dá uma ordem, Deus ele dá um direcionamento para o Adão e para a Eva, e eles acabam desobedecendo. O pecado de desobediência e de rebeldia direta contra Deus, e isso o distanciou da presença do Senhor. Em Juízes, capítulo de número 13 ao capítulo 16, vem nos falar a história de Sansão e de como ele se afastou de Deus. Agora, quem era Sansão, queridos? Sansão era um nazireu, um escolhido, um separado. A Bíblia diz que ele foi escolhido e separado desde o ventre da sua mãe. Alguém que Deus projetou, sonhou, sonhos poderosos. Ele seria o libertador do povo de Israel. Ele seria o juiz sobre Israel. Ele seria aquela referência na qual Deus iria usar para fazer uma grande revolução da sua época. Mas Sansão, por causa do pecado, acabou frustrando os planos de Deus para a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém, nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo e nenhuma pessoa é capaz de frustrar os planos de Deus para a sua vida. A única pessoa que tem essa capacidade, a única pessoa que tem esse poder de frustrar os planos de Deus para a sua vida, que eu quero dizer para você que são muitos. Deus tem projetos grandiosos para fazer na sua vida e para fazer através da sua vida. E a única pessoa que pode frustrar isso é você. Como? Se afastando de Deus, como não querendo, como desobedecendo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E Sansão, ele cresceu, imagina Sansão ouvindo de Deus isso: Sansão, você é o meu escolhido, você foi separado. Imagina os pais de Sansão falando isso: Sansão, você é um milagre, Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas Sansão acabou não guardando isso e nem vigiando tanta motivação do coração. Então os pecados de Sansão foi pecado dos vícios, prostituição, orgulho, e Sansão acabou cometendo aquilo que muitos cometem. Sansão brincou com o pecado. Ei, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Existe um provérbio, um ditado bem popular que diz assim: quem brinca com fogo, uma hora ele se queima. Quem brinca com fogo, uma hora se queima. Não brinque com o pecado, não existe forte para o pecado. É interessante que a Bíblia diz em relação ao pecado que nós devemos fugir de toda prostituição, pecado. Mas a Bíblia diz a respeito do diabo, ele diz em Tiago capítulo 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe forte para o pecado. Não se deixe enganar, por favor. Não se deixe enganar. José, ele foi muito corajoso, muito forte,
quando ele fugiu das garras, quando ele fugiu das mãos da mulher do Potifar. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que foi escolhido para ser um revolucionário em Oriximiná e aonde Deus te levar, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. E as consequências dos pecados de Sansão foram que ele perdeu a sua força, ele perdeu a unção do Espírito Santo. Na verdade, Sansão, ele era um homem comum. O que fazia diferença na vida dele para que ele pudesse ter toda aquela força é quando o Espírito de Deus vinha sobre a vida dele. E ele brincou com o pecado, ele se envolveu com o pecado, ele perdeu a sua força, perdeu a unção. Ele foi preso pelos seus inimigos. Quando você perde a unção, você se torna um alvo fácil, uma presa fácil para que Satanás venha te prender. E a Bíblia diz que aquele que é vencido torna-se escravo do que venceu. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. E Sansão, ele foi escravizado e humilhado. E Sansão também furaram os seus olhos. Ele perdeu a sua visão. Quando a pessoa se envolve tanto com o pecado, parece aquilo que o profeta Isaías diz, ele começa a chamar as coisas boas de coisas mais, a doce de amargo e amargo de doce. Ele acaba achando que está fazendo a coisa certa, ele acaba achando que está trilhando o caminho certo e na verdade ele está cego espiritualmente. Meu irmão, não brinque com o pecado. Eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Aquele que brinca com fogo, uma hora ele vai se queimar. Um outro exemplo que eu quero te dar nesta noite de alguém que pecou e o pecado fez com que se distanciasse de Deus foi o filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32, vem nos falar sobre essa história desse jovem, que simboliza eu e você. Esse pai simboliza o próprio Deus. Esse jovem simboliza aqueles que um dia já estiveram na casa do pai e que decidiram se afastar por conta própria, por suas vontades, por suas escolhas e por suas decisões. Agora, a Bíblia não fala nem o nome desse jovem. A Bíblia apresenta esse jovem como um filho pródigo. O que significa pródigo? Significa aquele que é um desperdiçador, é aquele extravagante, é aquele que esbanja, é aquele que gasta mais do que possui ou necessita. Esse jovem aqui, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha a melhor comida, ele tinha empregados, ele tinha o melhor quarto, ele tinha a melhor cama, ele tinha todo o conforto, mas ele achou que não estava bom. E ele pega toda a herança, exige com que o seu pai lhe dê a herança, a parte da sua herança. Ele sai, aquilo que nós conhecemos nos nossos dias atuais hoje, ele sai para curtir a vida, ele sai para aproveitar, ele sai para abraçar tudo que o mundo oferece. E no início foi tudo legal, muitos amigos, prostituição, fornicação, bebidas, orgias, baladas, e o cara curtiu de montão. Mas depois veio o sofrimento, depois veio a dor. Ele achou que na casa do pai não estava bom e ele decidiu por conta própria se afastar e foi procurar a felicidade no mundo das ilusões. Quantos e quantos jovens, e talvez você parou nesta noite para assistir o Diflin Oriximiná, está me assistindo e me ouvindo agora. Talvez você já esteve na igreja envolvido no street dance, no balé, no teatro, no louvor, você já esteve envolvido no Diflin, você já esteve envolvido discipulando, sendo discipulado, liderando célula, e de repente você era usando uma força de expressão que uma bênção na igreja. E hoje você achou que não estava bem e decidiu voltar para o mundo. Eu te dou um conselho nesta noite: volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, volta a desenvolver os teus dons e talentos que Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã. Quando eu estava aí em Oriximiná, eu encontrei uma jovem
E eu perguntei para ela assim, é impressão minha, mas já faz alguns domingos que eu não lhe vejo na igreja. Ela se armou para mim e ela disse assim, não é porque eu não estou indo na igreja que eu estou distante de Deus. Eu olhei para ela com muito carinho e disse assim, não se deixe enganar. Meu irmão, se você está distante da comunhão dos santos, se você está distante dos ministérios que outrora você fazia parte, se você está distante do congregar, se você está distante da tua liderança, se você está distante daquilo que alimenta o teu espírito, eu quero te falar que você está distante de Deus. Quero te falar que você se afastou de Deus, mas ainda há tempo de você voltar. É tempo, não existe. A melhor forma de nós curtirmos a nossa vida como jovens é servindo a Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Foi a melhor, a maior e mais importante decisão da minha vida. E hoje eu sou o que sou por causa dessa decisão. E eu curto muito a minha vida com Jesus, da forma certa, da maneira certa. E essa minha curtição eu sei para onde vai me levar para eu viver eternamente com Cristo lá na glória. Queridos, no início tudo é bom. Quando sai da igreja as coisas vão dando certo, né? Eu quero até brincar um pouco aqui. Cara, na igreja não aparece nenhuma menina, pelo menos para chamar ele para orar. A moça está na igreja, não aparece nenhum menino para pelo menos chamar ela para orar. Futuramente entrar no processo de romance real, noivado e casamento. E parece que quando sai da igreja, usando uma forma de expressão, chove, né? É mensagens, é psil. Você acha que você está bem na foto? Não. É o diabo querendo destruir você. Mostrar para você que você não tinha valor na igreja e fora você tem. Não caia nessa armadilha. Porque no início ele apresenta um bolo de chocolate lindo e maravilhoso. Uma cereja top. E você começa a se lambuzar e depois vai aparecer realmente o que ele tem planejado para a vida do ser humano, que é matar, que é roubar e destruir. Depois vem o sofrimento e a desgraça. E eu te dou um conselho, você que está afastado de Deus, da igreja, do ministério, da tua chamada, volte, ainda há tempo. O amanhã não pertence a nós. A nossa vida é como uma neblina. Volte, aproveite, te reconcilia com Deus, renova a tua aliança de continuar servindo e seguindo a Ele, renova a tua aliança de continuar usando os teus dons e talentos para a glória de Deus. E para você que está na igreja, permaneça, não te afaste, não troca Jesus pelo um beijinho, pelo um abraço, pela uma mensagem, não troca o teu chamado por essas coisas que são passageiras, permaneça firme, porque você vai alcançar coisas grandiosas. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, esse texto fala de nós vigiarmos, nos traz um alerta para nós vigiarmos algo pessoal, mas também para nós sermos canal de bênção para alertar o nosso irmão que está próximo, que de repente está querendo trilhar um caminho para se afastar de Deus. Olha o que o texto diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Preste bem atenção, ele diz, olha, parafraseando um pouco Daniel, tenha cuidado para que você não venha ter um perverso coração, um coração endurecido, um coração que vai ser atraído pelas coisas do mundo e que esse coração venha te afastar de Deus. Vigia, mas ao mesmo tempo você deve exortar mutuamente a cada dia, corrigir, aconselhar, animar, encorajar aquele que está perto de ti durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então há um desafio na minha vida de eu vigiar a motivação para que eu não venha me afastar, mas também nós temos essa incumbência de ver o meu irmão querendo trilhar um caminho que não agrada a Deus. A gente chegar com ele, animar, motivar, encorajar, não vamos permanecer firmes para o louvor da glória de Jesus. Provérbios 21:16 diz, o homem que se desvia do caminho do entendimento, o homem, o jovem, a moça, o rapaz, a mulher que se desvia do caminho do entendimento, se afasta de Deus, usando para dentro do contexto dessa palavra, ele diz, na congregação dos mortos repousará.
Eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo era o nome de um bar. E o nome desse bar era Bar de Frente para o Futuro. E eu fiquei olhando o nome lá, Bar de Frente para o Futuro. E aí o cara que estava fazendo a filmagem, ele filmou Bar de Frente para o Futuro. Aí depois ele filmou, em frente daquele bar, tinha um cemitério. Bar de Frente para o Futuro. Aquele que se desvia do entendimento, repousará na congregação dos mortos. Queridos, isso é muito importante. Morte espiritual e, consequentemente, vem a morte física. Preste bem atenção nisso, por favor. Todos que estão enveredados, todos que caminham pelo caminho que distancia de Deus, aqueles que estão envolvidos no mundo e distante de Deus, estão no caminho da perdição, pelo caminho do pecado, eles nunca querem ir sozinhos. Nunca querem ir sozinho. Quer ver um exemplo? Lúcifer. Ele levou consigo a terceira parte dos anjos do céu. Ele colocou no coração dele, permitiu com que o orgulho no céu, o orgulho entrasse no coração dele, ele desejou o lugar de Deus. E começou nele, mas ele começou a fazer as reuniões. Ele começou a ir nos ouvidos de um, ouvido de outro. Olha, rapaz, a gente pode ser maior do que Deus. Se você ficar do meu lado, eu vou te dar tal posição. Preste bem atenção. Quem está no caminho distante de Deus, no caminho da perversidade, no caminho do pecado, eles nunca querem estar só. Eles querem induzir outros a estarem com ele. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz: meu filho, e eu vou parafrasear, jovem de Oriximiná, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Sabe aquele um que infelizmente fala com tristeza, esse saiu da igreja, deixou os ministérios, se chateou com alguém, agora está falando mal do líder, está falando mal do pastor, está falando mal da igreja, está falando mal dos irmãos, e ele está envolvido, ele saiu, e ele vai chegar contigo: rapaz, sai disso, vamos curtir a nossa vida, abandona esse negócio, tu não ganha nada, tu ainda tem que comprar isso, comprar aquilo, vamos sair fora disso, vamos para tal lugar que lá eles dão roupa, lá dão sapato, lá a gente é até remunerado. Ei, se esses caras chegarem com você, mesmo que sejam seus amigos, porque eles não são amigos, e eu vou usar uma forma de expressão, são amigos da onça, não seus amigos, chegar a querer te seduzir, a Bíblia diz: não ceda, não dá ouvido não empreste teus ouvidos para essas pessoas. Eu falo com muito amor e carinho, seus ouvidos não são um pinico para estar ouvindo porcarias, para estar ouvindo coisas que vai te levar contra a tua liderança, contra o teu líder, contra o líder do ministério que você faz parte, contra a tua igreja local. Não empresta, não dê ouvidos. A Bíblia te aconselha isso. Não podemos brincar com o diabo, porque ele não brinca, ele não está brincando conosco. Ele tem um objetivo em relação à minha vida, em relação à sua vida, que é nos afastar de Deus, que é nos destruir, que é acabar com os nossos sonhos. Não brinque com o pecado. Se você pecou, não se afaste de Deus. E eu encerro essa mensagem te dando 2 conselhos para você que me assiste. De repente você falhou, você pecou, eu te aconselho: não te afasta de Deus. Primeiro conselho: vá para a presença de Deus. E quando você estiver lá, confesse esse pecado e decida deixar. Deus é um Deus de segunda oportunidade. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça da carne. Então, se você pecou, se você falhou, não te afasta de Deus. Vá para a presença dEle, te humilha, chora, pede perdão, confesse e Ele vai te perdoar. E o segundo conselho que eu te dou nessa noite: procure ajuda, procure o seu discipulador, a sua discipuladora, procure o seu líder, procure o seu pastor. Vença o medo, vença a vergonha, vença os pensamentos negativos e mentirosos que Satanás tem colocado na sua mente. Procure ajuda, por favor, confesse, vá atrás.
mas não te afasta de Deus, não te afasta de Deus. Porque ir atrás para você ser curado, confessar para o teu líder, para você ser curado. Vença a vergonha, o que vão pensar de mim, pastor Dani? Vença o medo, eu vou ser recuado. Meu irmão, o que importa é você estar na presença de Deus. Ministério é apenas consequência, confessa, caminhe em vitória, não deixe Satanás ter acesso na sua vida, nem uma unhazinha sequer. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. E eu encerro dizendo para você: não deixe ninguém, nada e ninguém te afastar de Deus. Não deixe que as pessoas, não deixe que o pecado, não deixe que o mundo, não deixe que a decepção te afaste de Deus. Deus hoje nos chama para estarmos com Ele. Deus hoje nos chama para estarmos com Ele. Decida se aproximar de Deus. Satanás derrubou Adão e Eva lá no jardim. Ele derrubou Sansão, mas Sansão se arrependeu, pediu perdão para Deus, e naquele último momento Deus restituiu a sua força. O filho pródigo, apesar de ele ter feito tudo o que fez, ele decidiu voltar para a casa do Pai. Faça isso. Longe da presença de Deus há perigo. Não se afaste de Deus. É momento de a cada dia nós se aproximarmos. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E eu deixo essa palavra nesta noite. Diflem Oriximiná, não se afasta de Deus. Deus tem projetos maravilhosos, lindos. Existe dezenas, centenas, milhares de jovens aí que precisa ser influenciado por você. Não se afaste de Deus. E eu quero liberar minha voz profética e declarar que você não faz parte daqueles que vão retroceder. Você não faz parte daquele grupo que o amor vai se esfriar. Pelo contrário, você vai permanecer sempre quente e crente na presença de Deus. E você não vai retroceder. E eu declaro que Deus vai te usar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está afastado, volte, te reconcilia, renova a tua aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amo todos vocês. Que Deus continue abençoando de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que palavra abençoada para nossas vidas. Obrigado, pastor Daniel Sulins, por participar e aceitar esse nosso desafio de estar compartilhando a mensagem em mais uma de nossas edições do Diflem Online. Queridos, esse foi o nosso Diflem Online de hoje. Próximo sábado estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. E logo após vamos estar estreando novamente esses 2 videoclipes que vocês assistiram aqui, para que vocês possam também compartilhar com seus amigos, no nome de Jesus. E não esqueça, somos todos Diflem. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo, secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta,